Jesus, amém. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono.
Senhor. Essa noite, que a esperança para todos nós, a esperança para o ferido, a esperança para o perdido. Em Gênesis, capítulo de número 22, verso de número 4, na verdade, esse versículo é praticamente o versículo-chave de toda essa passagem. Porque muitas coisas acontecem, querido, na nossa vida. E eu quero dizer para você que, às vezes, irmãos, antes de entrar diretamente no assunto, às vezes o Senhor, Ele fala algo conosco, e às vezes nós esperamos Deus em um lugar em que nós imaginamos que Deus vai estar. Às vezes nós traçamos uma maneira para que o Senhor fale conosco. Às vezes nós traçamos um padrão para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus não uniforme, mas Ele é um Deus multiforme. Ou seja, Ele fala, Ele age, Ele faz de muitas maneiras que muitas vezes nós não entendemos. E essa passagem que nós lemos fala a respeito de uma pessoa que foi chamada amigo de Deus. Fala a respeito de Abraão. E eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes, assim como Deus tinha um lugar para se encontrar com Abraão, Deus também muitas vezes tem um lugar para se encontrar conosco. Você pode pensar assim: onde será que Deus vai se encontrar comigo? Qual vai ser o lugar? Né? Mas Deus muitas vezes, querido, tem um lugar para nos encontrar. O altar de Deus, o altar do sacrifício, que é o lugar onde muitas vezes o Senhor tem para nos encontrar. E Deus aqui estava marcando encontro com Abraão. Assim como muitas vezes Deus marca o encontro. Quando o Senhor, Ele marca um encontro, Ele prepara todo um cenário da maneira dele. Não questione quando o Senhor estiver preparando o cenário para que você possa se encontrar com Ele, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Amém, querido? Aqui, querido, para entrar direto no assunto, sem passar pelo nascimento de Isaac, também de Ismael, vamos entrar aqui direto no assunto onde Isaac já era grande, já era um garoto, um rapaz, vamos chamar assim, como diz essa tradução, essa versão NVI. E o coração de Abraão, a impressão que se dá quando você começa a ler esse trecho, ou quando você chega até o capítulo 22 de Gênesis, a impressão que dá é que o coração de Abraão, ele é como que se estivesse meio que, não somente de Deus, como quando Deus chamou Abraão lá no capítulo 12, onde Deus disse assim para ele: sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E Abraão saiu, sem questionar a Deus. Mas aqui Abraão recebeu algo precioso, algo que ele não podia ter. E Deus deu para ele, Deus deu para Abraão, que era um filho. Ele já era velho, sua esposa também. E a Bíblia diz que eles já estavam assim amortecidos, mas o Senhor deu esse filho. E aí, então, depois de grande, querido, você sabe quando você tem algo e você busca algo e é difícil para você, você mesmo não tem condição, e Deus te dá com o tempo. Porque também, irmão, se você ora hoje, você é abençoado amanhã. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não valoriza aquilo que Deus deu. Mas quando existe muitas vezes aquele tempo, sabe aquele tempo de espera, você começa a valorizar mais aquilo que tem nas suas mãos. Você começa a valorizar mais, você começa a se lembrar quem é que te deu, você começa a se lembrar de que você não tinha possibilidade de ter. Mas aquilo que o Senhor nos dá, querido, não é para adorar, não é para dividir o nosso coração. Porque o nosso coração pertence somente ao Senhor, nossas vidas pertencem somente ao Senhor. Então, querido, a palavra do Senhor diz que Deus, aqui no versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis, passando algum tempo, depois que já Isaac já é um garoto, já um rapaz, passando algum tempo, pois Deus Abraão aprova. Ou seja, Deus provou Abraão. Talvez aí na sua Bíblia, não sei que tradução você está usando, mas talvez algumas traduções usem a expressão tentou, tá bom? A Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém nem pode ser tentado, tá bom? Você vai encontrar isso também no Evangelho de Mateus capítulo 4, onde ele está falando a respeito disso. Falando não, debatendo com Satanás, quando Satanás tenta ele. Então muda de tradução para tradução.
mas o sentido aí, o significado é provar. E então Deus disse a Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui, ou seja, estou pronto. Tem pessoas que até quando o Senhor ele começa a abençoar, a pessoa ouve Deus chamar pelo nome, ele já faz de conta que não está ouvindo. Já tenho o que eu quero. Deixa Deus para lá, Deus vai cansar, vai chamar outro. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existem casos, irmãos, que Deus chama outro sim, que Deus faz melhor do que faria conosco, se nós dissermos não para Deus. Mas existem casos, irmãos, que Deus escolhe a dedo, Deus fala: é com você. No caso de Jonas, Deus escolhe a dedo, ou vai, tudo bem, pelo convite só, ou vai na barriga do peixe, de certa maneira. Mas quando Deus escolhe a dedo, Deus fala: não, é com você que eu quero. Assim como ele fez com Saulo também, e deu uma palavra ali direta para Saulo. Mas Abraão, querido, ele se prontificou, ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o teu filho, o teu único filho. Deus faz questão de lembrar ele que Deus não tinha outro, que Abraão não tinha outro, que o filho de Abraão não era diretamente ali Ismael, mas era Isaac. Por isso que ele disse: o teu único filho, Isaac. Deus deixa bem claro: a quem você ama, e vai para a região de Moriá e sacrifique-o como holocausto no monte, ou num dos montes que eu te indicarei. Sacrifício, irmãos, já comentei aqui com os irmãos, nessa época era bem comum se sacrificar crianças, sacrificar humanos até mesmo. Se usa muita expressão, passar seu filho pelo fogo, né? Era bem comum esse tipo de coisa. O que Deus estava dizendo aqui para Abraão, querido? É como se Deus dissesse assim para mim e para você: olha só, olha o que o mundo faz pelos seus deuses, pelos seus senhores. Se eu não me engano, é época de levar a tal lá para Aparecidinha, não é? Para buscar. Eu confundo leva e trás. Sei que época leva, época traz. Sei que tá na época, porque eu vi uma conversa hoje no vestiário dizendo assim: o trânsito lá está todo mudado, porque parece que vai levar para lá, e então vai ter aquela aglomeração. Nessa época, como se Deus estivesse dizendo assim: olha, tá vendo lá? O povo caminha, se expõe, debaixo de chuva muitas vezes, muitos vão até um pouco além, descalço, outros de joelho. Sacrifício em vão, é claro, mas olha a fé, vão de joelhos, não olha para o tempo, mas eles vão. Como se Deus dissesse para mim, para você: olha só, e você? O que você faz para mim? Como se Deus dissesse para Abraão: olha, Abraão, eles sacrificam seus filhos aos seus deuses, e você? O que você tem para me oferecer? Me dá o teu filho Isaac. Abraão, querido, não questionou a Deus. Era aquilo que ele tinha de precioso, mas ele não questionou a Deus. Você pode pensar assim: mas como é que pode Deus pedir aquilo que ele deu? E Deus nunca pede, amado, aquilo que ele não deu para nós. Ele sempre pede algo que ele deu, porque ele sabe que nós temos condição de dar, de devolver a ele. E ele disse para Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaac, o teu único filho, aquele que você ama, num dos montes que eu vou te mostrar. Abraão, o que Abraão fez, querido? Diz a palavra de Deus na sequência, no versículo de número 3, que na manhã seguinte Abraão levantou, e uma das traduções diz bem cedo, e preparou o seu jumento, e levou consigo 2 de seus servos, e Isaac seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Ou seja, até o lugar, querido, do sacrifício, Deus havia indicado: olha, Abraão, eu quero que você faça o sacrifício, porque eles tinham muitos montes naquela região, bem montanhosa, mas eu quero no lugar que eu indicar. Então, irmãos, você percebe que não adianta simplesmente sacrificar. Vamos supor, Abraão sacrificar Isaac, tinha que ser da maneira de Deus, tinha que ser no monte de Deus, do modo que Deus quisesse que fosse feito. O padrão, irmãos, quem dá é Deus. Deus que estabelece as coisas da maneira dele. E nós acabamos temos que nos enquadrar na palavra de Deus, como Deus quer. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia e conhecer a respeito da vontade de Deus, porque Deus ele se revela, a vontade dele se revela através da palavra. Então, quando nós lemos pouco a Bíblia, nós conhecemos pouco a Deus. É claro que existem as experiências que nós temos, mas Deus ele se revela através da palavra. Então, querido, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você mais e mais. Então, querido, Deus ele apontou, e Deus
ministrou ao coração de Abraão, convenceu Abraão, e Abraão, querido, ele foi para esse lugar, ele foi para o monte indicado por Deus. Mas antes de Abraão, querido, fazer qualquer coisa, querido, antes de Abraão fazer qualquer obra, antes de Abraão fazer qualquer tipo de sacrifício, um outro sacrifício, tipificando esse, querido, já foi profetizado, já foi declarado lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, no versículo de número 15 da palavra de Deus. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você tem toda a liberdade de procurar, onde está escrito assim, Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Aqui, depois da queda do homem, Deus está aqui amaldiçoando, dando algumas palavras aqui, tanto para a serpente, como também para o homem, como também para a mulher. E Deus diz assim à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência. E olha só o que Deus diz: e o descendente dela, ou seja, Jesus, ele está falando, esse te ferirá a cabeça, e você te ferirá o calcanhar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Aqui Deus já está falando a respeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ele está falando também, quando se fala em ferir a cabeça, cabeça significa também autoridade. Significa que ele tiraria a autoridade de Satanás, essa que Satanás conseguiu aqui quando ele tirou do homem. E por isso que está escrito lá na carta de João, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Então ele tirou a autoridade dele. Então aqui Jesus já havia sido profetizado, já havia sido dito que Jesus viria e faria essa obra. Então uma obra semelhante a essa Deus pediu aqui para Abraão, para que também fosse realizado um sacrifício. Mas o que é mais interessante, olha só, versículo de número 4, que ao terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Ao terceiro dia. A que dia que Jesus ressuscitou? Ao terceiro dia. E onde Jesus ele foi crucificado? Na parte mais baixa da cidade? Foi crucificado na praça? De maneira nenhuma. Jesus foi crucificado no Monte da Caveira, no Monte Calvário, ou como muitos conhecem também, no Gólgota. Jesus foi crucificado lá. E quando Abraão ele levantou os olhos, e Abraão viu, querido, o lugar ao longe, ele disse aos seus servos, porque assim como nós comentamos sempre a respeito do momento nosso com Deus, quando Jesus disse assim para os seus discípulos: vocês fiquem aqui, porque eu vou um pouco além. Aqui, querido, a conversa era com Abraão, não era com os servos, não era com os animais, a conversa é direta com Abraão, com aquele que teria que realizar o sacrifício. E Deus estava esperando Abraão em determinado lugar. Então Abraão disse assim, ao terceiro dia de viagem: vocês fiquem aqui, disse aos servos, vocês fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, nós vamos até lá, no monte da adoração, lá no monte do sacrifício. Depois de adorarmos, voltaremos. Só uma pergunta: como é que Abraão tinha certeza, querido, que eles iriam voltar? Porque a expressão que ele usa, depois que eu adorar, eu vou voltar. Ele disse: voltaremos. Porque no livro de Hebreus diz, querido, que Abraão cria que ainda que ele tivesse que sacrificar o filho dele, querido, do Senhor Deus poderia trazê-lo de volta. É por isso que ele usou a expressão voltaremos. E ele disse: depois que nós adorarmos ao Senhor, depois que nós adorarmos a Ele, então nós voltaremos. A adoração de Abraão, ela pedia esse sacrifício. Toda adoração pede um sacrifício. Você chega na igreja, você começa a adorar ao Senhor, a princípio, tranquilo, levanto minhas mãos, louvo ao Senhor, adoro ao Senhor, minha vida tal. Mas vai chegando um momento em que as coisas vão se apertando e você fala: está difícil de adorar. E as coisas vão acontecendo de certa forma e vão te espremendo o sistema, o mundo e tudo. Amizades começam a ficar restritas por causa da fé que você tem e fica difícil adorar. Mas toda adoração requer um sacrifício. Talvez você pense assim: mas eu não faço sacrifício nenhum para adorar ao Senhor. Só pergunta: você está adorando ao Senhor? Você tem convicção de que a tua adoração está subindo ao Senhor e está tocando o coração de Deus? Você tem certeza que a tua adoração está atraindo os olhos de Deus para você? Porque esse é o propósito, nós adorarmos ao Senhor, alegrarmos o coração dele e atrair a atenção do Senhor Deus para as nossas vidas, para este lugar. Então, amado, Abraão ele pegou a linha
para o holocausto, para o sacrifício, e ele colocou nos ombros de seu filho Isaque. Pode pensar assim, mas por que Abraão não levou? Abraão já, tudo bem, ele já era velho, mas puxa, o garoto vai levar a lenha para o sacrifício. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso tipifica o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aqui Isaque, ele teria que levar a lenha, ele teria que levar a madeira para o sacrifício. Porque o que aconteceu com Jesus? Um dos evangelhos, se eu não me engano, o evangelho de João, alguns evangelistas falam sim do Cirineu, que ajudou Simão Cirineu, que ajudou Jesus a levar a cruz. Mas eu acho interessante a respeito do evangelho de João, que ele dá um destaque para Jesus, e ele disse assim, que ele mesmo levou a sua cruz. Ou seja, para que servia a cruz? A cruz, a madeira para o sacrifício no monte, que Deus pediu para que Jesus fizesse, e Jesus veio com esse propósito. Então Isaque teve que levar a lenha sobre os seus ombros, da mesma maneira que Jesus precisou levar a sua cruz. E assim como ele disse para mim e disse para você também, que aquele que quiser me seguir a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, adoração tem que ter cruz e tem que ter sacrifício. O evangelho da porta estreita, amado, é que faz com que nós venhamos a tocar o coração de Deus. E a madeira estava sobre os ombros de Isaque, e ele mesmo levou as brasas e o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Ele disse: sim, meu filho. Respondeu Abraão. Olha só a pergunta do garoto. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Algumas coisas ainda Isaque não sabia. Ele não tinha ideia ainda exatamente do que tinha que acontecer, ou do que precisava acontecer, ou do que ia acontecer. Pai, mas está aqui a brasa, está aqui a faca, está tudo aqui, pai, a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Dura coisa me perguntar se Abraão poderia ser filho. Sabe aquelas respostas que parece que entala aqui, sabe? Desce meio que de aquelas perguntas que você dá um nó na sua garganta e você fala: como é que eu respondo isso? Como é que eu vou sair dessa, né? Mas Abraão disse assim, Abraão respondeu: Deus mesmo há de providenciar o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando. Por que, querido? Se Isaque simplesmente fosse sacrificado, o sacrifício valeria para nós? Com certeza não. Porque Isaque não era cordeiro. Isaque não era realmente aquilo que Deus queria aqui. Porque o que Deus queria era outra coisa. Deus queria saber o que tinha dentro do coração de Abraão realmente. Embora Salmo 139 diz que o Senhor, Ele conhece todas as coisas, muitas vezes o Senhor quer que nós venhamos a fazer, muitas vezes o Senhor quer que nós venhamos a nos expressar a respeito daquilo que tem dentro de nós. Ele conhece, mas nós precisamos nos expor. Ele sabe que você crê, Ele sabe que você, que você ama Ele, mas você precisa dizer: Senhor, eu te amo. Ele sabe que você o adora, mas você precisa dizer: Senhor, eu te adoro. Isso é comum. Mas sua esposa não sabe que você ama ela, ou vice-versa? Não foi por isso que vocês casaram? Você encontrou alguém que você odiasse muito, então eu odeio tal pessoa, então eu vou casar com ele ou com ela. Foi assim? Claro que não. Foi com a pessoa que você se identifica, né, Felipe? Glória a Deus. Então, a pessoa que você ama, então quando se casa, é porque sabe que a pessoa ama. Então, mas é bom estar lembrando: olha, eu te amo, o meu amor, aquela coisa toda, para alimentar, para levantar. Isso precisa, querido, para levantar a autoestima. Isso precisa, isso é bom, faz parte do relacionamento, do casamento. Então, querido, embora o Senhor, Ele conheça tudo em nós, muitas coisas ainda assim nós precisamos dizer, nós precisamos falar ao Senhor. Ele sabe, diz a palavra de Deus, Salmo 139, antes que nós viemos a falar algo, Ele sabe aquilo que vai sair da nossa boca. Embora Ele diga no livro do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, vai clamar algo, mas Deus já sabe o que nós vamos clamar. Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe o que está dentro de nós. E os dois continuaram caminhando.
E Deus sabe, somente Deus, o que passou dentro do coração de Abraão, caminhando ali com o filho. Quem sabe pensando assim: puxa, eu vou sim fazer o sacrifício, Deus vai ressuscitar meu filho. E eu creio, querido, que pela cabeça de Abraão, porque pela cabeça de um pai, amado, o pai, ele tem por tendência a proteger o filho. Ele tem por tendência a proteger o filho. Mas deixa eu dizer algo para você, que assim como o Pai, o Senhor nosso Deus, Ele tem por tendência a proteger o Senhor Jesus, é claro, na proteção de Deus para a vida de Jesus quando Ele estava aqui na terra, e nada aconteceu sem que Deus permitisse com Jesus, nada antes do tempo. Imagina a proteção de Abraão sobre Isaac, porque Deus pediu. Porque aí, querido, nós mostramos onde é que está o amor nosso por Deus, quando Deus pede algo precioso para nós, quando Deus pede a nossa vida. Eu não estou falando simplesmente do nosso tempo, irmãos, mas eu estou falando da nossa vida. Aquilo que, por exemplo, não simplesmente o fato de estar na igreja é bom, mas, querido, se entregar diante do Senhor, querido, você sentir algo de Deus na tua vida, você deixar Deus participar das coisas que você faz, das suas atividades, você já deixar Deus viver, querido, para você e por você, a ponto de você dizer assim como o apóstolo Paulo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A ponto de quando alguém perguntar uma coisa para você, você deixar você de lado, deixa a tua identidade de lado, apaga, encolhe você diz: olha, a palavra de Deus diz isso, Deus diz assim. Quando alguém perguntar algo a respeito de determinado assunto, você pode dizer: esquece, você diz assim: olha, na Bíblia está escrito isso. Mostre Deus, mostre Jesus, mostre, querido, quem você é, através daquilo que você fala, olhando para a palavra de Deus. Então eles continuaram caminhando, eles continuaram andando, e quando eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, que Deus lhe havia orientado, Abraão construiu um altar naquele lugar. E ele arrumou ali a lenha, e ele amarrou, diz a palavra de Deus, o sacrifício, amarrou seu próprio filho ali na lenha, a lenha por baixo ali, colocou seu filho amarrado. Toda a cena, e tem mais, Isaac não questionou a respeito do que estava acontecendo. Isaac poderia questionar? Ele não questionou. Você sabe por que Isaac não questionou? A palavra de Deus diz, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, que Jesus, quando ele foi levado para o matadouro, foi levado para a cruz, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, ali diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca, mas ele foi conduzido como ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a boca. Isaac, querido, ele não questionou nada a respeito do assunto, ele confiou no Pai, assim como Jesus confiou no Pai. E assim como nós precisamos confiar no Pai. Confiar, querido, é entregar. Confiar não é simplesmente esperar um sim, viu, irmãos? Confiar também é imaginar que o Pai vai falar não para nós, e se o Pai falar não, está de bom tamanho, porque o Pai sabe o que é melhor para o filho. O Pai conhece o futuro de todas as coisas. O Pai sabe que se alguma coisa estiver nas nossas mãos, Ele sabe que muitas vezes nós podemos nos desviar. Então, se for para que nós venhamos a nos desviar, querido, com alguma coisa que estiver nas nossas mãos, é preferível que nem chegue nas nossas mãos. Porque é preferível, querido, viver uma vida simples na presença de Deus, do que muitas vezes, querido, viver uma vida diante dos homens, o patamar é elevado, mas a pessoa desviar o seu coração do Senhor. Não existe, querido, coisa melhor nessa vida, querido, de que você ter certeza de que o teu coração é do Senhor, e de que você pertence a Ele, e de que Ele é o teu Deus. Não existe coisa melhor, amado, do que Abraão pegar ali a lenha, o sacrifício, pegar o filho dele e levar ali, mas ele sabe que ele está fazendo para Deus, e ele está fazendo porque Deus pediu. Não porque o homem pediu, mas porque Deus, porque o Pai pediu, e o Pai sabe o que faz. Ele arrumou a lenha, e ele colocou sobre o altar, e em cima da lenha colocou o seu filho. E ele estendeu a mão para sacrificar o seu filho. Ele pegou ali o cutelo, levantou o cutelo para sacrificar o seu filho. E quando ele levantou, querido, para o sacrifício, quando ele estendeu a mão em direção ao sacrifício, ao seu filho que estava estendido ali, ele ouviu a voz do céu que disse: Abraão, Abraão. Aquela mesma voz
que chamou Abraão aqui no começo do capítulo de número 22, a mesma coisa também Abraão disse: eis-me aqui. Ou seja, você sabe onde Deus estava esperando Abraão? Lá no altar do sacrifício. Se Abraão tivesse vacilado no meio, querido, desse trajeto, Deus teria falado com Abraão? Não se sabe, mas Abraão teria, assim como nós ouvimos ontem, né, a respeito do projeto inacabado, né, estaria tudo, não vamos dizer assim, tudo perdido, mas talvez não seria chamado o amigo de Deus, talvez não seria conhecido como nos dias de hoje, como alguém que confiava em Deus. Mas ele disse: eis-me aqui. E o anjo do Senhor disse assim para Abraão: não toques no rapaz, não toque no menino, não toque no garoto. Disse o anjo: não lhe faça nada, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Porque antes, querido, de Abraão entregar seu único filho, Deus já havia feito isso por nós, por mim e por você. Deus já havia entregue seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele viesse a crer não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ele disse: eu sei agora, Abraão, o que tem no teu coração, porque você teme a Deus, porque você não negou o seu filho, o seu único filho. Deus faz questão de deixar claro isso. Versículo 13. Abraão então ergueu os olhos, e Abraão viu a providência de Deus. Abraão viu o carneiro, ele viu o cordeiro, e o cordeiro estava ali preso pelos chifres, numa árvore, num arbusto. E ele foi lá pegar o cordeiro para o sacrifício. O cordeiro ali preso. Isso lembra Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus estava preso na cruz. Assistimos semana passada um trecho a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, onde ele estava preso ali pelas suas mãos, onde ele estava preso pelos seus pés, e o cordeiro ele estava preso também. E Abraão ele foi, e Abraão pegou o cordeiro para o sacrifício, e Abraão levou o cordeiro, e Abraão sacrificou o cordeiro no lugar de seu filho. Querido, Isaac também, ele representa também a minha vida e a tua vida. Porque você sabe quem deveria ser sacrificado por todos os pecados? Seria cada um de nós. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Morte significa também distância de Deus, nesse sentido. Distância, separação de Deus no dia do juízo. Ou seja, nós deveríamos pagar por aquilo que nós fizemos. Deus aqui providenciou o cordeiro para Abraão no lugar de seu filho Isaac. No nosso caso, o Senhor nosso Deus, ele providenciou o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, para que ele morresse em nosso favor, para que nós não precisássemos morrer. Porque se nós mesmos morresse, querido, também não ia resolver muita coisa, porque nós somos inclinados por uma nossa natureza, a natureza humana, querido, era mais, nós precisávamos de algo mais. Nós precisávamos de algo mais. Nós precisávamos do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós pudéssemos voltar para Deus, para que nós pudéssemos ser regenerados. Não basta, querido, simplesmente, querido, um sacrifício. É necessário também aqui, trazendo para as nossas vidas uma transformação. É necessário que nós entendermos que Deus, além do sacrifício, querido, Ele quer um sacrifício voluntário, um sacrifício de obediência, um sacrifício de adoração. Não porque você está aqui, por exemplo, trazendo adoração para o lado da canção. Sabemos que a adoração, nós adoramos ao Senhor em todos os lugares, querido. Quando nós amamos a nossa esposa, quando nós amamos nossos filhos, no trabalho nós adoramos ao Senhor, com a nossa maneira de viver nós adoramos ao Senhor, porque o que nós fazemos é para a glória do nome do Senhor. Mas trazendo aqui para o lado da canção, do louvor, quando nós fazemos ao Senhor, quando nós louvamos a Ele, não simplesmente porque a letra é essa: grande é o Senhor e digno de louvor. Se nós não cremos que o Senhor é grande e digno de louvor, mas eu canto porque está escrito lá. Não, irmãos, é espontâneo. Está escrito sim, e Ele é, mas isso precisa ser espontâneo na nossa vida. Precisamos engrandecer ao Senhor em todo o tempo. Lembra aquilo que nós sempre comentamos a respeito de, em todas as situações, nós temos um cântico de louvor, de adoração ao nome do Senhor, principalmente nas horas que nós estamos ali, querido, em momentos que você fala assim: puxa, está difícil, Deus,
Está difícil arrancar um louvor daqui de dentro. Nessa hora, eu tenho certeza que se você dobrar os seus joelhos, ou se você voltar ao Senhor, você disser assim para o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, porque está difícil até louvar o teu nome. Eu tenho certeza, querido, que o Senhor vai colocar não simplesmente qualquer cântico, mas um cântico que Ele quer ouvir da tua boca, um cântico que Ele mesmo vai colocar no teu coração, que vai agradar os ouvidos dEle. Então, querido, o cordeiro foi preparado, o cordeiro foi providenciado pelo Senhor nosso Deus no lugar de Abraão, no lugar de Isaac. Isso representa, querido, as nossas vidas que foram justificadas pelo sangue de Jesus. E o encontro com Deus no lugar ali de Deus com Abraão, no lugar do sacrifício, representa. Você se lembra quando Jesus ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Não porque na verdade Deus tinha desamparado Jesus. Em momento nenhum Deus tinha desamparado Jesus. Mas isso é um sentimento humano, porque todos os que estavam ali não podiam fazer nada por Jesus e nem poderiam. Mas o Pai, querido, como nós já falamos aqui por várias vezes, aquele lugar chamado Gólgota, chamado Calvário, Monte da Caveira, era um lugar muito amaldiçoado. Segundo você pode procurar nos estudos, é um lugar muito amaldiçoado. E todos que, por isso que a Bíblia diz: é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então as pessoas que eram crucificadas naquele lugar eram vistas como malditas. E mais maldito ainda aquele que era crucificado no meio, porque era o pior dos criminosos, era o que era crucificado no meio, não da direita ou da esquerda. E Jesus foi crucificado no meio, entre os dois bandidos, entre os dois ladrões. Jesus foi crucificado bem ali, como se fosse o pior de todos. E se você procurar um pouco mais na história, você vai ver que existia um costume na época também, em alguns filmes até aparece esse detalhe, que eles colocavam uma espécie de um montinho de pedra no pé da cruz. É bem curioso. E devido ao tamanho do monte, representava mais ou menos ali o pecado do crucificado. Ou seja, se o monte fosse grande, a pessoa passava e dizia: esse aí aprontou. Então as pessoas, tudo era para humilhar a pessoa que estava sendo crucificada e para expor ela. E aqueles que tinham um monte um pouco menor, o pecado dele não era tão grave assim, mas foi condenado também à cruz. Então você imagina lá Jesus no meio, e com um monte de pedrinhas ali, né? Relativa, pelos meus pecados, pelo que eu já fiz na minha vida, pelo que você fez, só nós aqui já dá para ter um montão de pedra, né? Pelo que nós aprontamos lá fora antes de conhecer o Senhor Jesus. E Jesus exposto lá no meio, e as pessoas olhando, porque se você parar para você analisar no vídeo, você vai ver que ele ficou, e as cruzes ficavam num lugar onde era visto por toda a cidade, não era num lugar secreto, num lugar onde ficava exposto por toda a cidade. Todos que passavam da cidade podiam contemplar aquilo que estava acontecendo. E Jesus lá exposto, e as pessoas olhando e dizendo: olha lá, disse que era filho de Deus, olha lá onde foi parar. Muitos no pé da cruz dizendo: se Deus fosse realmente seu Pai, Deus o livraria. E quando Jesus levantou a voz e disse: Eli, 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 sabactani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Muitos acharam que ele estava chamando por Elias. E eles disseram assim: vamos ver se Elias vai vir tirar ele daqui. Olha que... vamos ver se Elias vai vir tirar aqui de Jesus, vamos ver se vai fazer alguma coisa por ele. Amado, deixa eu dizer algo para você. Existem momentos que nós vamos precisar passar. Existem cruzes que nós vamos precisar subir. Existem sacrifícios que nós vamos precisar fazer. Existem momentos com Deus que nós vamos precisar ter. Existem acontecimentos que não vai ser possível simplesmente acontecer com o nosso vizinho da direita, da esquerda. Existem tratamentos de Deus que é pessoal, é conosco, para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. Então existe, querido, assuntos que Deus quer tratar, e aqui é claro com Jesus, é claro aqui com Isaac, mas existem momentos, querido, que Deus quer tratar conosco, amado. E Ele leva por lugares, Ele não leva por lugares muitas vezes em que enche os nossos olhos. Muitas vezes o Senhor faz como fez com o profeta Ezequiel, leva no vale de ossos secos, amado, para lá Ele mostrar o poder dEle, a glória dEle, aquilo que Ele quer fazer, processo de restauração. No caso lá, o povo de Israel precisava ser restaurado. Mas, amado, muitas vezes o Senhor nos leva por lugares onde nós não entendemos, e às vezes vem o questionamento e sempre é a mesma questão: mas Deus,
te sirvo, a oração de Ezequias, né? Deus, eu te sirvo, estou na tua casa, procuro fazer a tua vontade, Senhor, eu te adoro, o Senhor sabe que eu te amo, medito na tua lei. Senhor, por que tais coisas me sobrevêm? Não se esqueça que um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e todo o curso da nossa vida foi colocado nas mãos dele, e ele é o Senhor, ele é quem dá a direção. Romanos 8,14, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse é filho de Deus. Como eu disse aqui, querido, há alguns dias, Deus, ele não vai salvar a pessoa que ele não possa dominar, pessoa que diz, não, que eu quero fazer as minhas vontades, eu quero fazer aquilo que eu acho por bem. Jesus não vai salvar, porque Jesus não reina na vida da pessoa. E ele disse, é chegado o reino dos céus. Então o reino de Deus, o reino dos céus precisa chegar na nossa vida, mano. Precisa chegar em nós. Nosso assunto, Jesus. Paulo, em uma das passagens das suas cartas, ele disse assim que Paulo não tinha um outro assunto a não ser Jesus. Ele falava de Jesus, ele respirava Jesus. O assunto, a conversa de Paulo era Jesus. Quando nós entrarmos na conversão de Paulo, nós vamos assistir o filme Pedro e Paulo. Vamos começar até um pouquinho mais cedo. Nós vamos assistir o filme Pedro e Paulo. Você vai ver a respeito do homem que teve um encontro com Jesus. O assunto dele era Jesus. E qual tem sido o nosso assunto? Já que fomos comprados, fomos lavados pelo sangue de Jesus, e nós declaramos que ele é a razão do nosso viver, e nós declaramos que ele é a razão do nosso existir. Qual é o assunto? O que tem saído da nossa boca? Jesus? Jesus é o Senhor? Jesus é o nosso Deus. Esse encontro com Deus, amado, muitos têm parado pelo caminho, muitos têm voltado atrás. A hora que põe a lenha nos ombros, a pessoa já fala, não, isso não é para mim. A hora que pega a cruz, dá 2, 3 passos, a pessoa fala, não, meu Deus do céu, eu sabia que ser cristão era isso aqui, parece que o mundo está caindo na minha cabeça. Quero dizer para você que Jesus, ele alertou a respeito disso. Ele disse assim, que o justo, ele pode passar por muitas aflições, mas ele disse também que o Senhor a livra de todas. Nós precisamos confiar nesse Deus. Quer o livramento de Deus seja na vida que nós estamos aqui, querido, quer seja no lugar do sacrifício, quer seja no lugar onde o Senhor marcou encontro para nós estarmos com Ele. Independente de onde seja, querido, o lugar, nós precisamos estar. Você sabe aquele encontro, amado, que você marca com a pessoa? Sabe aquele encontro que você marca com a pessoa e a pessoa não vai? Deus é do mesmo jeito, Ele marca o encontro conosco e Ele espera que nós venhamos a comparecer. Ou seja, se Deus falou assim para Abraão, Abraão, você sai daqui, você vai para lá, para aquele lugar onde eu vou te mostrar, é porque Deus estaria esperando Abraão bem no lugar onde Deus havia de mostrar para ele o que ele deveria fazer. E às vezes a pessoa não vê o que Deus tem para fazer, sabe por quê? Às vezes voltou, às vezes disse assim, não, mas muita coisa para mim, o fardo está muito pesado, a cruz está muito pesada. Irmão, deixa eu dizer algo para você, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Você pode não saber onde está escrito, mas que a Bíblia tem resposta, tem. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não permite que nós venhamos a ser provados além das nossas forças. Se passamos, é porque o Senhor confia em nós, é porque Ele sabe que nós podemos suportar, e Ele é que nos ajuda. Amém, amado? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, amado, nós vamos participar também de um momento muito especial. Vamos participar da ceia do Senhor, daquilo que Jesus ele fez juntamente com seus discípulos, que Paulo realizou também, e ele comentou na igreja de Corinto, onde está relatado em Coríntios capítulo 11, primeiro aos Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Se você tiver liberdade, se você tiver oportunidade, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, fica aí depois dos evangelhos, depois dos 4 evangelhos, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo de número 11. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. É onde nós vamos ler em nome de Jesus.
Amém? Onde diz assim a palavra de Deus: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós, ou em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários, ou muitos que dormem. Mas, se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem, se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixe as mãos e engrandecer o nome do Senhor, amém? Aleluia.